Oi, gente! Mais um episódio do Vanessa Fora da Caixa. E hoje é um episódio muito especial e inédito. Pela primeira vez, eu vim conhecer a história de um empreendedor. Sim, hoje pela primeira vez nós vamos entrevistar um homem e eu tô muito feliz por isso. Porque estamos aqui no Ateliê de Móveis, que é uma empresa familiar. A esposa do Reginaldo trabalha, eles trabalham junto, é uma empresa familiar, os filhos estão aqui também, mas quem vai nos contar essa história desde o comecinho, desde que ele era criança e como tudo isso surgiu, é o Reginaldo. Tudo bem, Reginaldo? Oi, Vanessa, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Vanessa Fora da Caixa. É um prazer, é o primeiro homem a ser entrevistado pela Vanessa Fora da Caixa. E vamos contar um pouco da história, né? Do Ateliê de Móveis, como começou e a minha história, né? Isso mesmo. Conta pro pessoal desde lá do comecinho. O Reginaldo já me contou um pouquinho, eu vou ajudando ele contar a história dele, que é uma história muito rica e inspiradora, né? E aí ele começou desde criança. Você não começou na marcenaria, né, Reginaldo? Não. Volta lá na tua história. Então, é o seguinte, eu não comecei na marcenaria, eu comecei numa fábrica de carroceria de caminhão. Eu fazia carroceria de caminhão e carroça de animal, charrete, essas coisas, né? Então, eu com 12 anos, né, fazia muita arte na rua, estudava e fazia arte, depois da escola, né? Minha mãe falou que tem que rachar um serviço para esse moleque, né? Aí foi, andando, pedindo serviço nos comércios, como eu era muito pequeno e ninguém queria dar o serviço para mim, né? Aí chegou nessa empresa, que era uma fábrica de carroceria, o dono falou que eu não ia aguentar o serviço, né? Que o serviço era muito pesado, né? Daí eu falei para ele, não, mas então me contrata primeiro, faz um teste, se eu não aguentar, ou não for o que o senhor espera, o senhor me dispensa, né? E daí fiquei muitos anos lá. Aprendi a fazer as carrocerias de caminhão, a charrete, essas coisas todas. Aí depois eu fui para a área de móveis, fabricar móveis, né? Que o senhorzinho lá fechou a firma dele e tal. Quantos anos depois, você lembra? Aí eu fiquei uns 4 anos, trabalhando nessa fábrica de carroceria. Aí depois eu fui para móveis, que tinha oficina pertinho da onde eu trabalhava lá, de móveis, daí eu peguei, como fechou lá, eu já conheci o dono, tudo, e arrumei o serviço lá, bem perto ali. E daí fiquei. E fui aprendendo assim, tipo assim, cada marceneiro tinha um ajudante. Tá. Cada marceneiro mestre tinha um ajudante que varria as coisas, pegava as ferramentas, limpava. Eu era um ajudante dele. Era um auxiliar de marceneiro. Um auxiliar, só que você não ganhava nada. Tá. Trabalhava de graça. Sério? Sério. E por que você trabalhava de graça? Para aprender. Perfeito. Para aprender. Tipo assim, cada marceneiro tinha o seu ajudante e trabalhava de graça para poder aprender. Só que eles não faziam muita força de ensinar muito, para você não aprender muito, para você não... Ficar melhor do que ele. Não virar um marceneiro logo, né? A intenção dele, mas ele estava certo, você ia aos poucos. Aí foi fazendo as coisas de pouquinho, aí eu comecei, na hora do almoço, fazer marreta de bater pneu de caminhão, com as marretinhas de pau. Aí eu fiz essas marretinhas, fiz umas 10 marretinhas. E levei para os postos de gasolina, que eu tinha falado para você aquele dia. Aí numa semana vendeu todas as marretas. Aí voltei e fiz mais marreta. Aí o patrão não quis deixar eu fazer mais, né? Porque senão todo mundo queria fazer, então daí... E foi assim. Daí comecei a fazer móveis e tal, só que eles não deixavam. Aí eu comecei para mexer com... fazer acabamento. Eu lixava, fazia pintura, fazia um monte de coisa. Só que os móveis em geral não deixavam, porque para mexer nas máquinas é muito perigoso, né? Então era muito novo, então era perigoso. Daí meu patrão foi para Maringá um dia buscar um material e deixou uma tarefa, que eu tinha que limpar toda a marcenaria e fazer as limpezas lá e depois ir embora. Aí tinha um balcãozinho de banheiro em cima de um negócio que ele estava começado a fazer, sabe? E era aquele de fórmica ainda. Antigamente não existia MDF. Você tinha que montar, vinha a fórmica, você passava a cola ali e montava tudinho, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ou ele vai me mandar embora agora, ou ele vai me deixar eu fazer alguma coisa, né? Aí peguei, já estava mais ou menos pronto, cortei a fórmica, colei bonitinho ali, deixei tudo bonitinho. Quando ele chegou, já não estava mais lá, tinha ido embora já, né? Aí no outro dia ele falou assim, perguntou para mim assim, Reginaldo, foi você que fez aquilo lá? Eu falei, foi eu que fiz.
Só que não falou nada, que estava bom, que estava ruim. Não falou, ficou quieto. É um senhor bem, assim, durão, o jeito dele era alemão, bem bravo. Aí depois ele começou, viu que eu fiz e começou a deixar eu fazer devagar. Daí assim foi. E aprendi lá. Só que daí quando eu montei o ateliê de móveis, quando começou o ateliê de móveis, eu não tinha ferramenta, porque eu saí da empresa, não tinha ferramenta para fazer o serviço. Aí eu comecei a fazer reforma, porque reforma exige poucas ferramentas, né? Então, com um compressor de ar, pistola ali, você já faz as pinturas, uma reforma, por exemplo. Daí começou a aparecer muitas pessoas que queriam falar assim, Reginaldo, me troca um pezinho, põe um pezinho mais incrementado no meu móvel que estava quebrado e tal. Daí eu comecei a fabricar minhas ferramentas, porque eu não tinha dinheiro para comprar as ferramentas, né? Serra-fita, por exemplo, serra dessa aqui, circular, não tinha. Daí eu comecei, na necessidade, comecei a fabricar. Umas eu fabricava de madeira, fazia a estrutura toda de madeira e fazia uma máquina igual essa, mas não com essa precisão que tem essas aqui, né? E assim foi. Assim foi muitos anos. Ô, Reginaldo, e aonde que você aprendia? Onde que você aprendeu a fazer uma máquina? Você pensava e fazia ou tinha um lugar que estudava? Antigamente não tinha internet, não tinha Google, não tinha YouTube. O que eu fazia? Eu ia lá no serviço, olhava o funcionamento da máquina, media, tirava as medidas certinho, né, tal, e pelo modelo eu fazia. Entendeu? Daí eu olhava lá, eu já sabia o tamanho que tinha que ser, a necessidade eu fazia. Pelo que eu já sabia, né? De marcenaria. Daí eu fazia de madeira, fazia os pés de madeira, só a parte de que tinha as partes que ia ser de ferro, de falar para a tornearia fazer, né? E daí eu montava a máquina. Eu trabalhei muitos anos com as máquinas feitas em casa, máquinas bem, né? Daí eu comecei na reforma, que eu estava falando ali, né? E daí eu fui fazendo as máquinas. Depois eu fui trocando, e até o jeito que está hoje, né? Mas daí fiquei muito tempo na reforma, fazendo só reforma. E na reforma que eu peguei mais a técnica, porque as coisas antigas, daí eu desmontava, eu via como é que era. O encaixe, talvez uma coisa maletada, que chamou encaixe maletado nas gavetas. Eu aprendi a fazer mais na reforma. Porque se eu tinha que desmontar, e no desmontar eu sabia como é que era o encaixe, como é que era feito. E daí que eu fui ia lá e repetia. Eu acho que deve ser assim, daí fazia e dava certo. Fazia e dava certo, né? Fazia e dava certo. Os encaixes, as coisas, foi mais da reforma. Perfeito. Né? Então, foi assim. E aí, quando que estava pronto, que você falou, o nome do meu negócio, da minha empresa vai ser Ateliê de Móveis? Não, foi o seguinte. Eu montei a empresa primeiro e não tinha nome. Onde que era? A gente esqueceu de falar para as pessoas da cidade, onde você morava. Vem contando, isso é importante. Então, daí a primeira empresa era na Travessa Veracruz. Eu montei na Travessa Veracruz. Ali, Cabacurumbá ali, né? E peguei a travessinha que chama Travessa Veracruz. Até outro dia eu estava conversando com o cidadão, que deu o nome na minha empresa. É muito conhecido na cidade, é o Valim. O Valim, ele mexe com conserto dele do México e antena parabólica. Tá. E ele falou assim, eu falei, Valim, eu queria colocar o nome na empresa, como é que eu faço? Qual que é o nome? O que você sugere? Ele falou assim, não, você não coloca Ateliê de Móveis. Eu fiquei aqui na cabeça, falei, é isso mesmo. E foi um colega meu que me deu esse nome, né? É muito conhecido, ele hoje até é o Valim, ele mexe com antena. E aí ele deu a ideia, você gostou e pronto, Ateliê de Móveis estava ali. Conta da Ana um pouquinho, da tua esposa. Ela sempre, desde o começo, estava com você? Não. Ana não. Ana, como a gente teve a Ana Luísa também, né? A minha filha, mais velha. Ela ficou cuidando da Ana Luísa. Aí que eu vi que eu não ia dar conta de fazer, tipo assim, um atendimento para um cliente e trabalhar, fazer compra de material, orçamento, né? E chegou numa época que eu pensei em parar. Falei, vou parar com isso que eu não aguento mais. Assim, você fazer todo o serviço daqui, entregar um móvel, fazer um orçamento, né? Tirar medida, é muita coisa. Então ficou muito pesado para mim e assim, a pessoa que trabalha aqui na produção, ela não pode se envolver com o cliente, né? E daí ela veio trabalhar comigo para fazer isso. Ela trabalhou 17 anos comigo. Só que como assim, ela trabalhou comigo fazendo essa parte de orçamento, de atender o cliente. De atender o cliente. Só que daí, no primeiro momento, ela ficou comigo trabalhando na marcenaria.
Tipo assim, eu fazia as coisas, ela ia ajudando a lixar, fazer os processos. Daí ela aprendeu, não fazer na máquina, mas ela sabe como é que faz, mas na prática ela não pega nas máquinas. Daí foi crescendo, aí ela não pôde ficar mais comigo. Ela trabalhou 17 anos, todo dia comigo. Aí daí ela foi para um canto fazer a parte de escritório, parte de orçamento, e eu fiquei na parte da produção, né? Então, mas nós trabalhamos muito tempo juntos, 17 anos. E daí nós vamos chegar em quem vocês são hoje. Hoje, gente, nós estamos aqui na fábrica, mas eles têm um outro ambiente que vocês vão conhecer em algum momento também, que é a loja, né? E nós estávamos conversando assim, Reginaldo, quando você viu que deu certo, que você tinha uma empresa, que ela funciona, quantos funcionários vocês têm hoje? E que daí nós estávamos conversando sobre isso, gente, outro dia, que é legal a gente contar que Quantos anos tem o ateliê? Essa história toda do Reginaldo? Tem 28 anos. 28 anos, é uma empresa familiar, eles foram crescendo, se reinventando, né? Ele fez as máquinas para ele trabalhar, até ele ter condições de comprar essas máquinas. Eu conheci eles esse ano quando vocês estavam indo para a feira, fazer pesquisa, conhecer máquinas. Olha que história legal. E aí virou no que virou hoje. Então hoje vocês têm quantos funcionários? Estamos em 10 funcionários. 10. Tem uma empresa de 10 funcionários, né? Então tem 10 famílias diretamente ligadas a vocês. É uma grande empresa. Quando que você falou assim, meu Deus, a gente deu certo? Tudo que a gente pensou, administrou, as coisas estão andando. A gente estava falando outro dia sobre isso, né? Sobre dinheiro, ganhar dinheiro, pensar nisso. Quando que você falou, deu certo, eu estou entendendo isso daqui? Sobre o que eu gasto, o que eu ganho, o que eu invisto, como é que eu administro o meu negócio? Então, foi o seguinte, assim, foi várias tentativas assim para desanimar, para parar, sabe? Que nada é fácil no começo, sabe que nada é fácil, né? Mas foi bem difícil no começo, porque tipo assim, a gente já era muito novo, tinha pouca experiência de vida, né? Então você fazia um orçamento, não era aquilo, talvez cobrava muito barato, e daí foi muito difícil. A gente pensou em desanimar bastante vezes. Daí depois eu fui para Cafelândia. Mudei para lá e fiquei 10 anos lá em Cafelândia. Porque lá eu falo que foi minha faculdade, né? Aprendi muita coisa lá. A gente sabia que esse momento ia chegar, né, Ana? Pode relaxar. Foi assim, várias tentativas. Eu estava explicando várias vezes que eu pensei em desanimar e parar com tudo, sabe? E voltar a trabalhar de empregado, que é muito difícil, sabe? Daí eu voltei para Cafelândia, fui para Cafelândia. Fui para Cafelândia, né? Aí fiquei 10 anos em Cafelândia. Vocês foram tentar a vida em Cafelândia? Tinha uma irmã que morava lá e lá tinha pouca marcenaria, tinha uma marcenaria lá. Tá. Daí eu vi a oportunidade lá. Aí eu fiquei 10 anos lá. Só que Cafelândia é uma cidade muito pequena, acho que tinha 12 mil habitantes na época. Daí eu entrei na casa de todo mundo praticamente. Fiz serviço para aquelas capelas de sítio, a arte sacra, tudo lá. Fiz. Aí acabou, assim, ficou ruim de mexer. Aí eu fazia serviço para Cascavel e voltei a fazer serviço para Cianorte. Daí eu nesse indo e vindo aqui para Cianorte, eu abri uma loja de móveis rústicos, quando começou o móvel rústico, né? E quando o shopping começou a bombar, eu abri a loja de móveis no Maranhão. Daí eu voltei para Cianorte, né? Daí que a Ana Clara começou a trabalhar comigo. Quando eu vim de lá para cá, ela começou a trabalhar na parte de orçamento e venda, na loja lá. Só que eu abri a loja lá no Maranhão, na Rua da Moda lá. Só que lá era fora de mão. Só que eu não tinha, a marcenaria estava lá em Cafelândia ainda. Eu só abri a loja, aí deixei o funcionário trabalhando aqui, né, para mim, e vinha fazer as viagens, entregava os móveis aqui para vender e tal. Tá. Falei, agora tô fazendo muito serviço para cá. Tô ficando mais na estrada do que aqui, né? Daí eu vim e aluguei um salão, né, para trabalhar. Que foi ali na América, mais para baixo ali, né? E aí, daí, nesse tempo, já faz 11 anos que eu voltei para cá. E aí começou a dar certo. A Ana começou a me ajudar na parte burocrática,
Aí começou a dar certo. Vocês conseguiram dividir, né? Setor. Dividir a Eu fico tarefa. na produção, você fica nessa. Bem assim, e aí- cada um dá o seu melhor na sua área, né? Na sua área. E daí começou a dar certo. Como ela trabalhou muito tempo comigo, foi 17 anos que eu falei, ela pegou muita prática, assim, de como faz o móvel, quanto tempo gasta para fazer, que madeira que vai. Então, tudo isso ela sabe no orçamento. Não é Quem assim, sabe como faz, sabe como cobrar, né? E sabe como cobrar, porque sabe a mão de obra que dá e sabe tanto material que vai gastar. Então, ela faz o orçamento, ela tem a certeza do que ela está falando, porque ela viveu 17 anos dentro da marcenaria. Perfeito. Entendeu? Então, foi muito bom para ela e muito bom para mim. Então, foi nessa parte que começou a dar certo. E faz 11 anos já que a gente já está aqui. Aí já montamos aquela loja bonita lá em cima, que você viu lá, que você faz a filmar. E eu estou aqui na produção com os meninos. E daí, eu quero puxar para um lado que você gosta muito. Porque aqui, gente, eles fazem móveis de MDF e o móveis de madeira. E o Reginaldo é conhecido aqui na família, no pessoal, porque ele adora os móveis de madeira, né? Por que você gosta tanto de trabalhar com madeira? Ele gosta de fazer trabalho artesanal, né, Reginaldo? Peças únicas, ele gosta de criar. Conta um pouco disso, desse seu talento, mas é do seu trabalho mesmo, para as pessoas. Então, eu gosto muito de madeira, porque madeira é viva, né? É um ser vivo. Ela pode estar uma árvore cortada, tinha uma prancha daquela, uma madeira daquela que você está vendo, que ela é viva ainda. Ela se mexe, ela enche, ela murcha, então é uma coisa viva. E eu tenho o prazer de mexer com madeira, que foi quando começou a dar certo, quando eu comecei a mexer com peroba, de demolição. Aí começou a dar certo. Então, a minha vida tem antes da peroba e depois, né? Que legal. E o que hoje você já fez muito e não faz mais? Reforma. Reforma. Por quê? Mais. Tipo assim, a gente tem até um ponto, né? Que você vai chegar numa empresa e falar não para outras coisas. Você decide fazer uma coisa e para de fazer outra. Não porque ela não me dá renda e não porque eu não gosto. É por causa que é uma opção que eu não faço mais reforma, porque uma é por causa de mão de obra. Não acho, né? Que é muita mão de obra, você tem que ficar raspando ali. É um serviço de artesão. É refazer um serviço, Refazer né? um serviço, é de artesão. E mais por isso. Daí eu parti para a linha de fabricar, fazer coisa nova, né? Comecei a fazer coisa nova. Então, daí, como era muita tarefa, eu cortei a reforma, né? Mas eu adoro fazer reforma. É uma coisa que eu gosto bastante. E aí eu parei de fazer reforma por causa disso. Não tem mão de obra e era só eu que tinha que mexer lá, sabe? Fazer tudo lá. Daí o processo não girava, era muito demorado. Daí eu parti para a produção de mais de móveis, mais coisas assim, né? Maior um pouco, né? Como a empresa cresceu, né? Mas assim, se eu tivesse... Mais para frente eu vou fazer uma área só de reforma. Só de reforma. E conta para o pessoal que é uma parte curiosa, mas eu acho muito legal do seu trabalho, que você já fez ou ainda faz arte sacra, já fez cruz de igreja. Já. Conta um pouco isso, é muito legal, é um trabalho diferente, valioso. É importante a gente falar, acredito que a gente vai atrair muito esse público aqui por isso. E é legal contar isso, que faz parte da sua história. Então, outro dia a Vanessa já veio aqui, né? E eu estava conversando com ela sobre isso. Aí eu comecei, o aprendizado, você fica curioso. Todo aprendizado, qualquer coisa que você vê diferente, você quer fazer, né? Então, você quer ver uma coisa diferente, você vê um entalhe, você vê uma placa, você quer fazer, quer que você conseguir fazer igual. Daí eu comecei a fazer desenho, assim, madeira, esculpir, fazer entalhe. E só que eu não tinha ferramenta para fazer isso aí. E aí eu peguei um serviço de uma igreja para fazer o entalhe no altar, tive que entalhar assim o vinho, uma taça e a hóstia saindo, sabe? E eu não tinha um formão, não tinha nada. Daí eu comecei a fazer umas ferramentas lá, mas não deu certo. Daí eu tinha um colega meu que tinha essas ferramentas, e ele tinha só para hobby. Eu fui na casa dele pegar essas ferramentas emprestadas, né? Daí ele falou, Reginaldo, essas ferramentas estão jogadas aí no quintal porque as que eu tenho alergia, deu uma alergia muito grande em mim, então não mexo mais com madeira. Então, vê se procura, tá no tal canto lá, fui lá, catei. E procura e usa a ferramenta lá, fica lá para você. Aí eu peguei essa ferramenta, juntei, ajeitei certinho, ela molei. Aí comecei a fazer. Fazia uma coisa, ficava lindo. Ia lá,
eu encomendava outras coisas, ficava bonito. Eu fazia várias coisas. E fazer isso no meio do caminho ficou confuso, te atrapalhava, né? Me atrapalhava, aí teve assim. que escolher. Tive que escolher. E parecia muito também, fazer muita coisa pequena, plaquinha, né? Daí eu comecei a fazer. Aí eu comecei já a ficar com o saco cheio daquilo lá. Aí eu parei de fazer. Né? Mas eu tenho minhas ferramentas guardadinhas aí, cada pouco para mim, né? Então é mais por isso que eu parei. Mas que é uma coisa que eu quero retomar. Porque agora assim, eu estou formando a minha equipe, já tenho os marceneiros que já consegui formar eles, né? Peguei, então tá dando certo. Eles estão tocando aqui sozinho. Eu fico aqui olhando eles e, né? Porque eu tenho medo das máquinas, eu fico aqui, de olho em pé. Mas agora eu vou voltar nessa parte que eu gosto, que é fazer o artesanato, né? Eu adoro fazer artesanato. Eu gosto de olhar assim uma peça e fazer uma coisa que está na cabeça. Então eu gosto de mexer com isso, né? E mais outras coisas assim que eu tô com um plano aí que eu estava falando para você, né? Você chegou no momento da tua vida profissional que você montou tua equipe, a empresa foi, não foi? Hoje tua casa está bem assistida, tua família financeiramente falando, e você chegou no momento que agora você pode fazer algumas coisas pelo prazer e não só pela necessidade. Então, por isso que o artesanato vai voltar também, não é? Vai voltar. Então, eu montei a loja para mexer com compra e venda, mas assim, eu falei para Ana, é muito difícil formar um profissional, muito difícil. Daí eu falei, Ana, é o seguinte, vamos montar uma loja de compra e venda, se na velhice, né, ninguém aprender aqui, não conseguir formar uma equipe, ou ninguém tocar minha marcenaria, a gente consegue viver daquilo lá tranquilamente, que é comprar e vender, então é pouco, né, não precisa de tanta mão de obra, né, só entregar. Então foi isso que eu montei a loja lá. Mas daí nada é que nem a gente pensa, né, Vanessa? Você pensa uma coisa, né? Acontece tem que viver totalmente diferente. Isso totalmente mesmo. diferente. Daí eu comecei com a produção de MDF também. Aí os clientes foi pedindo aqui, pedindo ali. Aí tem uma fábrica de MDF, depois a gente vai mostrar. Isso. Né? E daí voltei continuei na madeira, né? Continuei aqui na madeira e fui produzindo as coisas para vender. Então, resumindo agora, eu não consigo produzir para minha loja, praticamente, né? Então, eu tenho que rebolar para atender meus clientes, né? Então, é isso aí. Chegou onde queria. O problema agora é como é que eu vou dar conta de todos os clientes. Como é que eu vou dar conta disso? Que bom, graças a Deus. E é muito bom, só que nem esqueci de falar, né? A gente é só bênção de Deus, né? Na vida, né? Eles são uma família, como todos os empreendedoras, e lembrando, né, que o Reginaldo é o nosso primeiro empreendedor, e a gente está muito feliz por isso. Mas tudo deles também começa em Deus, com um propósito em Deus, né? Eles são uma família muito religiosa e fiel a Deus, à igreja, que é Santa Rita, né, Reginaldo? Santa Rita, é verdade. E para finalizar, eu queria falar para vocês que aqui nos nossos contatos, nós vamos deixar o contato do ateliê. Reginaldo, você não tem um canal no YouTube? Tô providenciando. Ele já. tá ativo ou tá inativo, Ana? Inativo? Mas esse canal do YouTube vai sair, né? E quando sair, eu venho dar notícias para vocês seguirem lá o Reginaldo, tudo que ele vai mostrar e ensinar nesse canal pra gente. E enquanto isso, se inscreve aí, compartilha, comenta, vai deixando para mim se vocês conhecem outros empreendedores porretas como o Reginaldo, que será um prazer eu ir aí conhecer sua história também.